Olá, muito boa noite, prezados amigos agricultores, pecuaristas e agroempresários de todo o Brasil. Começa agora o Consultor Terra Viva. Informações, tendências do mercado, estratégias de negócio e investimentos. A economia do agronegócio e o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal que planta e cria futuro. E vamos aos nossos destaques dessa quinta-feira. Boa notícia para a pecuária brasileira. China reabre seu mercado para a nossa carne bovina e os preços do boi já reagem. O relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, leu hoje na comissão especial o parecer com as mudanças previstas para a aposentadoria, prevendo uma economia aqui de 1 trilhão e 130 bilhões de reais. E cai o terceiro ministro do governo Bolsonaro, o general, que foi demitido nesta quinta-feira. Mercado de suínos, numa entrevista com Valdecir Folador, presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, sobre como é que está o mercado e suas tendências daqui para frente. Noticiário internacional, navios petroleiros foram atacados no Golfo de Omã e o preço do petróleo no mercado internacional dispara nesta quinta-feira. E após, é claro, o fechamento do mercado dos principais produtos do agronegócio. Vamos começando por aqui com as cotações das bolsas internacionais. Mais um dia positivo aqui nos mercados de grãos, na Bolsa de Chicago, em função do clima nos Estados Unidos. A gente já vai ver mais detalhes. Soja subiu hoje mais 1,1%, já havia subido bastante ontem. O milho subiu mais, 2,2%. Trigo também teve um dia positivo, 1,5%. O arroz, sim, deu para trás aqui com a queda de 0,8%. Bolsa de Nova York, algodão também subiu, tem a ver com o clima também nos Estados Unidos. Café caiu. O café sobe um dia, cai no outro, está sendo recorrente isso aí. Café arábica, menos 1,7%, café robusto em Londres, menos 1%. Açúcar teve um dia um pouquinho mais positivo hoje, 0,4%. Que mais? Suco de laranja subiu também, 1,2%. Cacau não, queda de 1,2%. Boi na BMF aqui sem alterações, pelo menos nas primeiras posições. E o dólar com queda hoje de 0,4% no mercado de câmbio. Vamos ver mais de perto agora, vamos ver a Bolsa de Chicago, como é que fechou a soja hoje. Com uma alta expressiva, ontem subiu 18 pontos, hoje mais 10. Então o mercado está bastante agitado aqui em função da questão climática nos Estados Unidos. Continuam as chuvas impedindo o andamento normal do plantio da safra americana. E já se fala aí na possibilidade aqui de que alguns produtores abandonem o plantio de soja. Acontece a mesma coisa com a soja que aconteceu com o milho, ou seja, uma área menor do que vinha sendo previsto, além de comprometimento aqui das lavouras já semeadas que podem sofrer com perda de produtividade. Portanto, a situação crítica nos Estados Unidos e isso está refletido nos preços que sobem na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Milho aqui com alta também, chegou a 2 dígitos aqui no primeiro contrato, 12 pontos acima de ontem. Percentualmente a gente já viu aqui que foi forte, aqui 2,2%, pela mesma razão, ou seja, chuvas e abandono de plantio também pelos produtores, no caso do milho, já fora da janela ideal, não tem mais como continuar plantando, a não ser com elevado risco e sem seguro, né? Então o produtor prefere até abandonar o que estava planejado para plantar. Então o resultado vai ser safra de milho bem menor do que a do ano passado, bem menor do que vinha sendo previsto também, além do fato de que a soja também está acompanhando essa tendência. Trigo também em Chicago, corte na produção mundial, aqui tem problemas aqui em outros países, no caso da Austrália, por exemplo, enfrentando uma seca, pode reduzir a produção desse, que é o quarto maior exportador mundial de trigo, além dos problemas climáticos nos Estados Unidos também, impedindo o plantio do trigo de primavera, afetando aqui trigo de inverno também em termos de produtividade. E o algodão é outro que acompanhou essa situação climática lá e, além disso, sofreu hoje um empurrão aqui do petróleo. Petróleo subindo hoje, disparou no mercado internacional. O que aconteceu hoje foi o seguinte, o petróleo estava uma tendência baixista, inclusive, por tendência de queda da demanda, especialmente da China, em função da guerra comercial, ou seja, afetando o desempenho da economia mundial. Quer dizer, o cenário era negativo para os preços do petróleo. Hoje, entanto, o mercado deu uma revertida aqui para cima, em função de ataques a 2 navios-tanque petroleiros lá no Golfo de Omã, que é ali na proximidade do Estreito de Hormuz, onde se escoa aí para mais de 30% do petróleo que vai para o mercado internacional. Os Estados Unidos acusaram o Irã por conta desse ataque a esses 2 petroleiros, que foram incendiados lá, e isso provocou um aumento de tensão no mercado internacional do petróleo, novamente, e os preços subiram. O petróleo disparou hoje 2% na Bolsa de Nova York, chegou até mais alto que isso, chegou a 4% em determinados momentos do dia, fechando aqui a 2 pontos percentuais acima. Mercado de Londres, petróleo tipo Brent também subiu até mais, 2,3%, em função dessa retomada das tensões aqui entre os Estados Unidos e o Irã, por conta desse ataque a 2 navios petroleiros.
Voltando aqui aos nossos mercados aqui, Bolsa de Nova York, então, além do algodão que subiu hoje, o açúcar também teve um dia positivo, alta de 0,4%, um dia de cobertura de posições vendidas, fatores técnicos, portanto, mas também com o câmbio no Brasil ajudando, na medida em que houve essa queda aqui do dólar em relação ao real, isso tira um pouco da competitividade do açúcar brasileiro, o exportador puxa um pouco do freio e o preço sobe lá fora, na medida que o Brasil é o maior exportador mundial. E outro fator aqui que também está dando sustentação ao açúcar é uma preferência para o etanol, em função até dessa retomada da alta dos preços do petróleo, o etanol acaba sendo beneficiado de carona e acaba isso também empurrando para cima os preços do açúcar, à medida que as indústrias passam a derivar mais moagem para o etanol do que para açúcar. O que mais aqui? Café. Café, infelizmente, voltou a cair hoje, caiu 1,7% em Nova York, uma ampla oferta global, que a gente já sabe, além do avanço da colheita no Brasil, que é outro fator de pressão sobre os preços nesse momento, e mesmo a gente sabendo aqui que a safra não é tão grande como se previa inicialmente, até em função de problemas de qualidade esse ano. Mas lá fora é esse o comportamento dos investidores, apostando aqui em quedas nos preços em função da ampla oferta global. Para finalizar aqui, dólar então caindo hoje 0,4%, fechou o dia 3,85 e Bovespa subindo hoje 0,5% no encerramento dos negócios do mercado de ações. E destaque aqui para as ações aqui de frigoríficos, subindo aqui as ações do Marfrig, do Minerva, da BRF, com forte alta hoje, 4, 5% na Bolsa de Valores de São Paulo, por conta da reabertura do mercado chinês para a carne bovina brasileira. E isso que nós vamos comentar agora, o preço do boi já refletindo essa reabertura, veio até antes do prazo previsto aqui. Alguns frigoríficos já achavam que isso só ia acontecer no final do mês. O frigorífico Minerva, por exemplo, já tinha decidido conceder férias coletivas a seus funcionários em uma de suas unidades. Voltou atrás hoje, já comunicou aqui que está retomando as atividades, desistiu das férias coletivas em função dessa retomada do mercado chinês, apenas 10 dias depois da suspensão, depois daquele caso, do caso atípico de vaca louca aí no Mato Grosso. Portanto, está aí o mercado reagindo, não? O preço do boi aqui já sinalizando altas no dia de hoje, altas até expressivas em alguns casos, como reflexo dessa reabertura do mercado chinês para a carne bovina brasileira. Tem um detalhe importante aqui que até favorece esse comportamento, que a China, isso até explica essa rapidez com que ela decidiu reabrir seu mercado, a China enfrenta a situação aqui da peste suína africana, está precisando de aumentar a sua demanda de carne importada, seja de carne suína, seja de frango, e também bovina, que pega carona nesse movimento, para repor os seus estoques internos, para atender a sua demanda interna, bastante prejudicada pela dizimação do rebanho, pela peste suína africana, rebanho suíno no caso. Portanto, aí mais um fator que faz com que os chineses procurem voltar rapidamente ao mercado internacional. E com outro detalhe adicional que leva esse movimento chinês ao Brasil, que é a guerra comercial com os Estados Unidos, China e Estados Unidos, que levou a China a suspender suas compras do mercado americano, seja de grãos, seja de carnes, seja de outros produtos aqui, taxados mutuamente em função dessa guerra comercial que não terminou e não tem prazo para acabar. Portanto, está aí um cenário positivo aqui para a pecuária brasileira, essa retomada aqui do mercado chinês, e o pecuarista brasileiro certamente vai ver surpresas positivas nos preços do boi nos próximos dias em função disso. Muito bem, vamos em frente. Temos notícias aqui da Previdência. Hoje, finalmente, foi lido na Câmara dos Deputados, pelo deputado Samuel Moreira, o seu relatório sobre as propostas da Comissão Especial, com o parecer do relator, sobre a proposta do governo das mudanças na Previdência. Nós temos aqui um resumo da proposta agora mudada, houve cortes aqui, por exemplo, não entrou na proposta aqui, não entraram os estados nem os municípios, caiu fora também a proposta do governo aqui de mudanças na aposentadoria rural, a exclusão também do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele auxílio que vai para idosos pobres, ou seja, houve pelo menos quatro cortes aqui, 4 desidratações. Mesmo assim, o relator, segundo o relator aqui, a proposta engloba aqui uma economia nos próximos 10 anos da ordem de 1 trilhão e 130 bilhões de reais. Só que da seguinte forma, a economia, efetivamente, não é aquela que o governo previu, que era de 1 trilhão e 300, mas sim de apenas 913 bilhões de reais.
Só que ela está sendo inflada aqui com o aumento de uma taxação aqui, uma transferência aqui dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que ia para o BNDES, só que ela vai reverter agora com uma proposta de emenda constitucional, se junta à proposta de reforma da Previdência, e isso inclui mais 207 bilhões aqui nessa conta, e aí então se eleva os 913 mais 207 para esses 1 trilhão 130 que eu mencionei aqui, que é o impacto fiscal total da reforma, conforme lido hoje pelo seu relator na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. E a aposentadoria rural, atendendo o pedido da Frente Parlamentar, foi mantida, portanto, foram mantidas as regras atuais para as mulheres do campo. Vamos acompanhar. O Congresso Nacional está de fato debruçado para acertar os pontos da reforma da Previdência. Durante o dia, os deputados participaram de uma sessão da Comissão Especial na Câmara para acompanhar o texto do relator, deputado Samuel Moreira. O assunto também teve repercussão na Comissão de Agricultura da Câmara. A proposta de emenda à Constituição da Previdência previa para o meio rural idade mínima de 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres do campo, e tempo de contribuição de 20 anos. As famílias de pequenos agricultores teriam de contribuir com R$ 600 por ano. No parecer de 159 páginas lido nesta quinta-feira pelo relator, essa parte saiu do texto. A pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária, a aposentadoria rural foi retirada do texto da reforma da Previdência. Com isso, as regras atuais estão mantidas, que são de 60 anos para os homens, com tempo de contribuição de 20 anos. No caso das mulheres, a idade para se aposentar se mantém com 55 anos e tempo de contribuição de 15 anos, no valor de 1,2% sobre a produção. A capacidade elaborativa, ela diminui em função desse esforço físico, em função de todos esses fatores. Então, a imprevisibilidade do retorno é uma característica. Além da grande dificuldade social que submeter essa população toda, nós pegamos um cidadão que, diferente dos outros, ele não se aposenta e para de trabalhar. Ele se aposenta e continua trabalhando, ele continua no posto de trabalho gerando riqueza. Um dos autores do requerimento da audiência pública, o deputado Wilson da Fetaeng, é agricultor familiar aposentado e ressalta a importância da Previdência para o meio rural. Um salário mínimo, para nós no campo, ele é significativo. Pela importância social, a importância econômica. Então, na verdade, me parece que houve aí um bom senso, né, e uma consolidação de uma discussão justa aqui no Parlamento brasileiro. E a CONTAG tem que fazer esse reconhecimento público de que o Congresso Nacional teve sensibilidade ao que os agricultores e agricultoras apresentaram aqui, tanto os familiares como assalariados, para o Congresso Nacional. Além disso, o Senado aprovou nesta semana a medida provisória que cria 2 programas de combate a fraudes na Previdência. Com as ações a serem implantadas, a expectativa é de que seja gerada uma economia de 10 bilhões de reais por ano. O Ministério da Agricultura também está criando o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, onde os agricultores deverão fazer a adesão à medida que as declarações de aptidão ao PRONAF, que tem validade de 2 anos, forem vencendo. O projeto piloto terá início neste mês em Brasília e depois será estendido para todo o país. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida para falar sobre o mercado de suínos e também sobre a preocupação do setor suinícola brasileiro com o aumento dos preços da ração. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Nosso assunto agora é o mercado de suínos. A China, como a gente sabe, está comprando mais carne suína no mercado internacional, aqui no Brasil inclusive, por causa daquele surto de peste suína africana lá no país asiático. Sobre esse assunto eu conversei aqui com o Valdecir Folador hoje, que é presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Acompanhe um trecho da entrevista sobre a opinião dele, como é que está reagindo o mercado do suíno vivo aqui no Brasil em função desse aumento da demanda chinesa. Sem dúvida, essa questão do problema que a China vem enfrentando lá com a peste suína africana tem trazido aí reflexos positivos para a suinocultura brasileira e isso fez com que o mercado brasileiro do suíno vivo, a partir do mês de março principalmente, teve uma reação muito forte nos preços. Então, o que a gente observa é
uma grande procura por animais vivos no mercado, tanto dentro do sistema de integração quanto fora do sistema, tanto de médias e grandes plantas frigoríficas. Então, tudo que tiver de suíno hoje no mercado tem comércio, está disputado e com preços muito favoráveis ao produtor que veio de um ano de 2018 aí bastante complicado em função do problema de exportações que nós enfrentamos o ano passado para a Rússia. E também um outro fator que ajuda, além da China com a peste suína africana, a Rússia retomou a importação de carne suína brasileira no final do ano passado, e a Rússia também representa hoje um volume significativo de importações, nem que seja só aqui do Rio Grande do Sul, onde apitou 4 plantas, mas está indo um volume significativo também para o mercado russo. Então, isso tudo está trazendo aí esse bom momento para a suinocultura brasileira, para o suinocultor, enfim, fazendo com que a gente voltasse a ter rentabilidade no nosso setor. Valdecir, o que você está falando aí em termos de preços para o suíno no momento aqui, tanto no Mercado Livre quanto no integrado aí? O que se fala em termos de preço? Essa semana, a associação toda segunda-feira faz a pesquisa semanal da cotação do suíno, e nessa segunda-feira o preço médio fechou 4,87 posto indústria. Opa. E no integrado a cotação agroindustrial, a cotação da integração, 3,57 na média. Então, comparando com um ano atrás, o suíno fora da integração era 3,35 e o suíno integrado era 2,87. Então, nós temos aí uma mudança significativa aí de patamares, e isso começou a ocorrer mesmo a partir do mês de março. Então, isso vem recompondo aí o caixa do produtor e fazendo com que, aos poucos, ele consiga pagar aquele passivo que ele acumulou do ano passado. Então, essa rentabilidade, ela não é uma rentabilidade que esteja sobrando caixa, e sim, ela está sendo colocada aí para tapar o buraco do ano anterior aí, da dificuldade que o produtor tem. Como se vê aí o Valdecir Falador, que apresenta a Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, otimista aqui com a resposta do mercado do suíno vivo a essa maior demanda de carne suína pela China. Mas tem o outro lado da questão, ele manifestou uma preocupação também, com o aumento dos preços da ração. O preço do milho está subindo, em função da chuva nos Estados Unidos, conforme a gente viu. O preço da soja está começando a subir agora, farelo de soja também. E isso, claro, está preocupando o setor suinícola aqui, assim como o setor de frango também, o setor de leite também, de gado de leite, ou seja, aumento do custo da ração. Mas ele ponderou também o seguinte, que se comparar com o ano passado estava mais alto o preço, tanto do farelo de soja quanto do milho. O milho frustrou a safra brasileira, né? Quebrou a safra por questões de clima. Então, por enquanto, ainda está um preço um pouco mais baixo que no ano passado na mesma época. Mas, é claro, a tendência é de subir um pouco mais, e isso, obviamente, vai preocupar o setor mais lá para frente, apesar de compensado, então, por esses preços melhores, conforme a gente viu. Muito bem, de 19 a 22 de junho, agora, daqui a uma semana e pouco, acontece a Mega Leite 2019, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa edição do evento promete apresentar inovações para o setor leiteiro e avanços genéticos por meio de exposições, julgamentos, torneios leiteiros, feira de negócios, leilões e muito mais. Você vai acompanhar todos esses detalhes da programação do evento, claro, aqui no seu canal Terra Viva. Vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente volta em seguida para ver como é que fecharam os mercados físicos aqui no Brasil. É rápido, a gente já volta. De volta com o consultor Terra Viva, hora de conferir os mercados físicos aqui no Brasil. Vamos começar pela soja. A soja teve algumas alterações aí pontuais e positivas hoje, em função da alta em Chicago, mas neutralizada parcialmente aqui pela queda do câmbio. Portanto, aí não subiram uniformemente os preços no mercado interno. Altas aqui em Sorriso, 0,8%, também em Dourado, Mato Grosso do Sul, e em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Demais praça aqui, pelo menos segundo apontou nossa fonte aqui, no momento que foi feita a coleta dos dados, sem alterações. Porto Paranaguá, 82,50. O que mais? Milho. Café? Café caiu. Café caiu, o câmbio não ajudou, e a gente viu aqui que o mercado, especialmente do Arábica, caiu bastante na Bolsa de Nova York hoje. A Bolsa de Londres acompanhou, portanto o resultado aqui foi um novo retrocesso nos preços do café no mercado físico interno. 2,5% no caso do Arábica, lá no sul e no Cerrado Mineiro, 1,5% na Zona da Mata, o Oeste de São Paulo aqui 1,3%, e o Conilon também acabou voltando para trás aqui com menos 0,7%. O que mais?
Boi gordo, Araçatuba, Noroeste Paulista, aqui por enquanto ainda sem a reação que a gente mencionou, sinalizações hoje até de R$ 152, por enquanto aqui 150 e 50 aqui, preço de negócio efetivamente realizado segundo a consultoria, Scott Consultoria. Cuiabá, 0,4% acima, 143 frango mineiro, alta de 0,4%, oeste do Rio Grande do Sul, 0,9%. O que mais? Milho. Milho com alta no Porto aqui, 1,3% para 40,50. Campinas, 4 pontos percentuais, 39. Alta forte aqui em Campinas, né? Demais praças sem alterações. A gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva mais curto nesta quinta-feira. Temos agora um leilão, Manga Larga Marchador. E a nossa agrocidade da Minas Gerais de hoje é Encantado, no Rio Grande do Sul, importante polo de criação de suínos. Boa noite a todos e até amanhã.